Olha aqui, ó, 4 pessoas foram presas em Teresina e São Pedro do Piauí em operação de combate à venda ilegal de imóveis na zona leste de Teresina. Os investigados, de acordo com a polícia, recebiam dinheiro das vítimas e falsificavam documentos de transferência de terrenos particulares. Estavam vendendo terreno de uma imobiliária sem o consentimento dela. Aí a empresa foi lá e disse, olha, estão vendendo minhas coisas aqui, eu não estou recebendo dinheiro nenhum e as pessoas ainda estão apresentando documentação como que tivessem comprado legalmente. A polícia se debruçou nessa investigação. Vamos agora trazer os resultados aqui com Bartolomeu Almeida ao vivo. Muito boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Tiago Melo. Boa tarde para o telespectador que está ligado no Jornal do Piauí. Tiago, como você falou, então, esta operação foi realizada em Teresina com 4 prisões e busca e apreensão no município de São Pedro do Piauí, que fica ali na região do Médio Parnaíba, entre Amarante e Água Branca. Olha, o delegado Rony Almeida, que é o coordenador da FEISP, que é a Força Estadual Integrada de Segurança Pública, está chegando do município, então, de São Pedro, vai trazer, então, as últimas informações a respeito desta operação. Delegado, uma boa tarde para o senhor. Então, foi uma operação exitosa? Era aquilo realmente que a polícia esperava, delegado? Boa tarde. Sim, foi uma operação exitosa, né? A gente conseguiu cumprir 100% dos mandados. Os investigados que tinham mandado de prisão decretada, que eram 4, foram todos capturados em suas casas. Foi também determinado uma busca em um cartório na cidade de São Pedro. E também contra o tabelião do cartório de São Pedro foi determinado o afastamento das funções dele. Na atividade profissional de servidor público tabelião foi determinado o afastamento dele cautelar das funções. Foi apreendido um veículo, determinado sequestro e feita a apreensão do veículo, foi determinado também o sequestro de bens, dos bens imóveis que eram ali vendidos indevidamente. Certo, então a operação escritura limpa, para o telespectador entender, então, delegado, como é que ela funcionava, então, essa transação imobiliária aqui em Teresina, com reflexo no município de São Pedro, por favor. Sim, alguns indivíduos, eles perceberam ali uma possibilidade de se aventurar no comércio de alguns terrenos em um bairro aqui da Zona Leste. E começaram a produzir documentos falsos para dar ali uma titularidade clandestina de posse, uma titularidade irreal de posse a partir de documentos falsos, com assinaturas falsificadas, e nisso deles começaram a comercializar esses terrenos, muitos dos terrenos comercializados bem abaixo do valor comercial, notadamente abaixo. Então, a partir disso daí, foi descoberta essa existência, a polícia começou a trabalhar em cima, começou a fazer levantamentos, identificando os personagens. Então, a gente identificou os vendedores, os intermediários e até adquirente de má-fé também, que sabendo do que estava acontecendo, resolveu adquirir o terreno, e parte da documentação produzida fraudulentamente, inclusive com a assinatura da real proprietária dos terrenos, foi produzida no cartório de São Pedro, do Piauí. Foi produzida nesse cartório e, por isso, o tabelião foi alvo das buscas, o cartório foi alvo das buscas, foi determinada a colocação de tornozeleira eletrônica e o afastamento cautelar da função pública do tabelião. Certo, mas a real proprietária, então, destes terrenos, ela tinha algum dolo ou não? Ela era mais uma vítima? Então? Sim, a real proprietária era a vítima. Algumas pessoas falsificaram documentos com a assinatura dela e outros falsificaram documentos se considerando o proprietário do terreno. Então, tinha 2 formas de atuação. Uns falsificavam contratos de compra e venda, alegando ser ele o proprietário real, pessoas foram presas, e outras falsificavam documentos supostamente assinados pela real proprietária. Ou seja, toda essa comercialização ocorria à revelia da proprietária dos terrenos. Qual o perfil, então, dessas 4 pessoas que foram presas aqui em Teresina? Quem são essas pessoas? Pessoas que já trabalhavam no comércio de imóveis, já trabalhavam ali com corretagem de imóveis, alguns sem qualquer antecedente criminal, porém, a principal personagem, uma mulher que era a que mais transacionou o comércio desses terrenos, ela tem uma quantidade enorme de boletins de ocorrência e procedimentos policiais instaurados justamente por condutas semelhantes em outras unidades policiais. E para concluir, então, delegado, qual a ligação dessas pessoas presas com esse cartório lá Exatamente. Os documentos fraudulentamente eram produzidos no cartório de São Pedro. Ou seja, existe um elo, então,
Sim, havia toda uma comunhão de desígnios, todos os 5 investigados, os 4 presos e o tabelião que está com monitoramento eletrônico, todos sabiam exatamente o que estava acontecendo. Então havia ali uma comunhão de desígnios entre eles. Muito obrigado ao delegado Rony Almeida, Tiago, o delegado que é coordenador da FEI. Isso chegou agora há pouco mesmo, Tiago, do município de São Pedro, ainda está se debruçando sobre os documentos da operação e gentilmente atendeu a nossa equipe. E eu volto com você, Tiago Melo. Bartolomeu, eu queria só aproveitar a sua presença, saber se o delegado pode nos dizer se há alguma movimentação no sentido de intervenção lá nesse cartório, depois de constatadas aí essas irregularidades. Algo desse tipo, Bartolomeu? O Tiago quer saber se há alguma possibilidade de interdição deste cartório depois de constatadas essas irregularidades, delegado. Certo. Algumas questões elas têm que ser consideradas quando a gente fala em interdição de um cartório. Quando você fala, por exemplo, de uma cidade como São Pedro, se você interdita um cartório, que é o único cartório da cidade, você traz um prejuízo para a população. Há de convir isso daí. Todavia, não se pode ignorar o fato de que o cartório era um palco de atividades criminosas. Porém, essas atividades criminosas elas tinham como principal responsável o tabelião. Por isso que o Poder Judiciário, a Corregedoria do Tribunal de Justiça, a Corregedoria das Serventias Extrajudiciais do Tribunal de Justiça, nos acompanhou, um juiz representante da Corregedoria nos acompanhou para o cumprimento desse mandado no cartório de São Pedro, ele foi afastado e a Corregedoria já está adotando as medidas necessárias para que o cartório continue funcionando a partir de um interventor a ser nomeado por eles. Ou seja, essa parte é uma parte que cabe agora à Corregedoria do Tribunal de Justiça que está acompanhando esse caso junto com a gente. Ou seja, lá em São Pedro somente busca e apreensão e aqui em Teresina foram realizadas essas 4 prisões, mas os presos já estão com medidas cautelares, incluindo inclusive os tornozeleiros. Sim, isso daí. Muito obrigado mais uma vez ao delegado Rony Almeida pelas informações. Agora sim, eu volto com você, Tiago Melo.